Olá, pessoal! Hoje eu vou falar um pouco sobre autofiscalização para frigoríficos. Meu nome é Raquel Braga, sou médica veterinária, gerente técnica no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás. Bom, os objetivos dos checklists. Então, os checklists eles foram criados com o objetivo de possibilitar ao profissional e à empresa uma autofiscalização. Sendo que auto designa algo que é próprio, que funciona por si mesmo. Então, a ideia é que a empresa e o profissional, eles assegurem que estejam atendendo às normativas do sistema CFMV e CRMVs. A partir disso, há a possibilidade de se entender as exigências a serem feitas às empresas e aos profissionais. Logo, evitaria-se, assim, punições ou autuações por parte do conselho. Então, é para se certificar, para se garantir que a prestação de serviço à sociedade seja feita de qualidade. Esse é o nosso objetivo maior. Bom, os checklists estão disponíveis numa aba Autofiscalização, Destaques, no site do CRMVGO. Isso fica bem no meio da página do Conselho. Nesse QR Code, vocês encontram o checklist específico de frigorífico, tá? E também nesse link, mas clicando naquela aba anterior, você encontrará todos os checklists definidos. Então, hoje, entrando especificadamente no checklist de abatedouros frigoríficos, há uma parte referente à empresa. Então, aqui nós vamos verificar questões relativas a empresas que devem ser cumpridas pela empresa, devem ser garantidas pela empresa para se evitar autuações. Então, a empresa está com registro ativo no conselho, pode acontecer de uma empresa pedir uma suspensão de registro e ficar por um determinado período sem atividades e sem a geração de taxas ou anuidades via conselho. Caso haja um retorno da atividade, é necessário que a empresa faça também a sua reativação no conselho. Então, para que a empresa esteja devidamente regular no conselho, o seu registro tem que estar também devidamente ativo. Os dados da empresa estão de acordo com a Receita Federal? Então, os dados de cadastro da empresa no conselho estão atualizados? Estão de acordo com a última alteração contratual? Então, o empresário tem que certificar que, caso tenha sido feita alguma alteração contratual, que esse documento ele seja remetido ao conselho para fazer as devidas alterações necessárias. E dependendo da alteração que foi feita, há também a necessidade de emissão de novo certificado de regularidade. Possui a RT homologada pelo Conselho, então, além de ter o registro ativo, regular, atualizado, o profissional também precisa estar devidamente cadastrado com sua RT homologada no Conselho. E a anotação de RT, ela tem um prazo de validade de 1 ano. Logo, o profissional ele tem que ficar atento para a renovação dessa RT. Caso ela seja feita fora do prazo estipulado, a taxa de RT para essa renovação, ela pode ser um pouco maior do que a taxa ocasionalmente, normalmente que paga, tá? Então, é necessário fazer essa renovação, hoje feita via sistema, é necessário fazer essa renovação em tempo hábil. A RT está com prazo de validade vigente? Como eu falei, a RT ela tem um prazo de validade máximo de 1 ano. É lógico que o profissional e o empresário podem definir um prazo de validade menor do que isso, às vezes por um período de experiência, mas a anotação de RT, caso ela tenha uma validade de 1 ano, quando chegar na data específica do contrato, ela será cancelada automaticamente no sistema e a empresa ela estará sem responsável técnico e aquele profissional não mais vinculado à empresa. Todas as atividades previstas no contrato social têm responsável técnico? Então, caso seja incluído alguma atividade no contrato social passível de registro no conselho, passível de responsável técnico, é necessário que a empresa formalize isso perante o conselho. Caso tenha alguma atividade que foi incluída no contrato social, mas ela não era desempenhada, e a partir de determinado momento começou-se as atividades, é necessário formalizar uma anotação de RT. Então, é importante verificar se todas as atividades que estão previstas no contrato social estão com responsável técnico, com a anotação de RT homologada no conselho. O certificado de regularidade está fixado em local visível? Então, esse certificado ele tem que estar com informações atualizadas, ou seja, se houve lá uma alteração contratual, esse certificado tem que estar com essas alterações também.
E esse certificado ele deve ser afixado em um local visível, com o objetivo de informar a população de que aquele estabelecimento está devidamente regular perante o conselho, que aquele estabelecimento tem um veterinário que responde como responsável técnico, como técnico por aquela empresa. Os documentos da empresa estão disponíveis para apresentação fiscal. É interessante destacar que a empresa deixe uma pessoa responsável pelo atendimento desse fiscal, que essa pessoa tenha conhecimento dos documentos necessários a serem apresentados ao fiscal. Então, para que não gere, durante uma fiscalização, um determinado estresse de, eu não sei o documento, qual documento deve ser entregue. Se eu tenho uma pessoa responsável por isso, fica mais fácil para que a fiscalização seja realizada. Outra coisa que eu listo é se todos os profissionais estão cadastrados no seu conselho de classe. Se eu tenho um químico, se eu tenho um engenheiro, se eu tenho um veterinário, se eu tenho um zootecnista, se eu tenho uma equipe multidisciplinar, todos esses profissionais, se eles atuarem com sua respectiva competência perante aquele conselho, perante aquela profissão, eles devem estar registrados no seu conselho de classe, ok? E vamos às obrigações do RT, antes de entrarmos na parte definida das atividades desse responsável técnico. Então, o responsável técnico nesse estabelecimento, ele tem a competência de verificar a aquisição de animais provenientes de fornecedores com controle sanitário. Então, realmente, esses animais que estão vindo, eles têm a guia de trânsito necessária para a chegada a esse estabelecimento, eles foram vacinados, então, aquela fazenda, aquele estabelecimento, fazem o controle sanitário adequado dos animais, então, isso é necessário de ser verificado. A adoção de procedimentos de classificação de bovinos e carcaças, conforme a legislação em vigor, então, até mesmo a rastreabilidade dessas carcaças é importante destacar. Assegurar que todos os animais recebidos no estabelecimento de abate sejam acompanhados da guia de trânsito animal, conforme eu havia falado. Certificar que a empresa esteja devidamente registrada nos órgãos competentes, e aqui eu lembro que é muito importante que a empresa tenha o quê? Serviço de inspeção. Independente dele estar registrado no município, no estado ou a nível federal, ele tem que ter o seu serviço de inspeção e, consequentemente, um inspetor devidamente alocado naquele estabelecimento. Não cabe apenas a atuação do RT, o mínimo dentro desses estabelecimentos são 2 veterinários, o responsável técnico e o inspetor, médico veterinário. Deve-se atentar para a saúde e higiene dos funcionários, se esses funcionários fazem exames admissionais, se fazem exames de rotina, já quando estão no estabelecimento, se eles utilizam da vestimenta adequada para a área limpa, para a área suja, se fazem higienização de mãos, se fazem utilização de touca para evitar que pelos de cabelo caia no alimento, no produto que está sendo ali manipulado. Então, essa verificação da saúde, conformidade da higiene dos funcionários é imprescindível e é, sim, uma atuação do responsável técnico. Deve verificar quanto à higiene ambiental, qual a higienização ou sanitização adequada para ser feita dentro do estabelecimento. Na área externa, a forma com que os dejetos estão sendo feitos, que estão sendo tratados, destinados, a lagoa, se as lagoas estão de acordo. Então, deve ser feito um monitoramento também com relação aos aspectos ambientais. A destinação desses resíduos, ela deve ser feita de forma adequada, né? Então, eu não posso basicamente só despejar aquele sangue numa lagoa, num rio próximo, numa nascente, né? Isso é crime ambiental. Então, o profissional ele deve se atentar para essas questões. Deve ser feito um controle de pragas pela empresa ou até mesmo por uma empresa terceirizada, e o profissional, mesmo tendo uma empresa terceirizada, deve monitorar o trabalho dessa empresa e se há emissão de documentos auditáveis desse controle de pragas. Deve fazer a implementação dos programas de boas práticas. Então, aqui reiteramos que a elaboração de programas de boas práticas, dos PACs, BPF, RASAP, o que seja, qual ferramenta que for ser utilizada, a elaboração é um serviço à parte, tá? Para a responsabilidade técnica, a obrigação é de implementação dos programas, a atualização desses programas. A rotulagem, se ela está de acordo com a legislação, se ela atende a legislação específica, deve fazer uma capacitação dos funcionários, se atentar se esses funcionários precisam de algum treinamento específico, fazer o monitoramento, se o treinamento ele foi realmente efetivo, e, claro, acompanhar sempre que possível a inspeção sanitária e trabalhar em conjunto com essa inspeção sanitária.
Todas essas atividades estão listadas no Manual de Responsabilidade Técnica. Nesse QR Code você consegue acessar diretamente o manual, ele está disponível no nosso site, na aba Tudo sobre RT. E aqui eu entro num aspecto importante de nós discutirmos, deixar claro sobre esses atores. Nós temos o responsável técnico, tem frigorífico que tem um consultor, que tem controle de qualidade, e também o inspetor. Todos eles podem ser veterinários, assim como o consultor e o controle de qualidade serem profissionais de áreas diversas. Então, falamos um pouquinho sobre a responsabilidade técnica sobre a atuação da CRT. Mas quem seria esse inspetor? Então, o inspetor, ele é o agente ligado ao órgão de fiscalização, como eu falei, que pode ser um serviço de inspeção municipal, estadual ou federal, vai depender da necessidade, da forma como que será feita a comercialização desse produto, porque se esse produto ele é apenas a nível municipal e eu tenho um serviço de inspeção municipal devidamente regulamentado no município, eu posso solicitar um serviço de inspeção municipal. Mas agora, se eu não tenho um serviço de inspeção municipal, e mesmo assim eu vou apenas vender dentro do meu município, obrigatoriamente eu tenho que me subordinar às leis do Estado, ok? O que não pode acontecer é ter um estabelecimento sem nenhum tipo de registro, sem nenhum tipo de serviço de inspeção implementado, cuja função é fiscalizar as atividades que estão sendo desempenhadas relacionadas ao produto, detectando qualquer não conformidade em seu processamento. Lembro vocês que a gente tem que ter aqui uma análise crítica de uma distinção entre a atuação do RT e a atuação do inspetor. Por vezes a gente chega no estabelecimento para fiscalizar e tem-se muito essa dúvida, e às vezes a gente percebe responsáveis técnicos com uma atuação deficiente. Então, eu deixo claro aqui que um inspetor, ele é responsável pela carcaça em si. Então, o animal que chega para ser abatido, eu tenho que fazer uma inspeção antemortem desse animal. Eu tenho que verificar se esse animal está em condições de ser abatido. Isso é feito pelo inspetor. Em seguida, dentro do estabelecimento, após o abate e durante e após o abate, eu tenho ali a verificação se essa carcaça é apta ao consumo ou não. Então, eu tenho uma inspeção antemortem, também feita pelo inspetor. Agora, garantir que aquele ambiente esteja devidamente higienizado, que os funcionários estejam treinados, que a água de higienização, de esterilização de facas esteja na temperatura adequada, que a cloração da água que vem lá do poço, que vem lá do poço artesiano, ela esteja adequada e devidamente tratada. Tudo isso é função do responsável técnico, ok? Já o consultor, ele é o profissional que auxilia na gestão da empresa. Então, ele pode ter uma visão tanto de consultoria técnica, quanto de consultoria financeira, ou vários outros tipos existentes. Aqui no nosso caso, em um caso de uma consultoria técnica, ele pode ser um consultor em período, em um determinado de uma existência em determinado período de tempo para auxiliar aquela empresa em uma determinada demanda. Por exemplo, uma elaboração de um programa de autocontrole, das boas práticas, dos POPs. Então, esse consultor ele tem essa finalidade. Já o controle de qualidade é uma equipe multidisciplinar na qual há uma distribuição das atividades a serem desempenhadas, com o RT fazendo parte dessa equipe na monitorização, na implementação dos programas. Então, ele é uma equipe em que se vai se controlar se realmente a qualidade do produto está sendo atendida de acordo com as normas vigentes. Então, passando agora para obrigações do profissional, para obrigações do responsável técnico, um item importante de destacar é se os profissionais que trabalham no local possuem registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária. E não só no nosso conselho, até mesmo em outros conselhos. Por exemplo, se eu tenho um químico que desempenha alguma atividade relativa à profissão da química dentro do estabelecimento, que ele esteja devidamente registrado no seu conselho de química. Se eu tenho um zootecnista que faz parte do controle de qualidade, que ele esteja devidamente registrado no conselho de veterinária. Então, o profissional deve se atentar e alertar esses profissionais, alertar a empresa da necessidade desse registro. O responsável técnico atende às horas definidas em seu contrato. Então, é importante a gente destacar que as horas definidas hoje no manual de RT para essa atuação são definidas de acordo com a carga horária de atividades do estabelecimento, de atividades de abate e de manipulação. É claro que esse é um parâmetro, assim como para outras atividades, quando a gente define lá 6 horas para um comércio de produtos agropecuários. É um parâmetro, não é uma limitação, não é uma imposição. Quando a gente define um parâmetro, é claro que o profissional ele tem a liberdade de negociar com a empresa. Quando ele chega no estabelecimento, é ele que vai detectar
qual a necessidade de carga horária ser empregada naquele estabelecimento para atendimento da legislação vigente. Só que a partir do momento que eu coloco no contrato que eu vou executar ali 20 horas semanais, eu devo cumprir essas 20 horas semanais. Ok? Então, eu devo estar na empresa essas 20 horas, fazendo as atividades necessárias, as atividades definidas para o contrato. O RT faz anotações no livro frequentemente. Então, o livro de responsabilidade técnica, ele existe para certificar, para garantir que o profissional esteja concedendo a orientação, que a empresa esteja recebendo a orientação e fazendo a devida adequação necessária. Para isso, a gente tem aí um escopo, a gente tem um esqueleto básico de uma anotação de um livro de RT. Então, qual a irregularidade foi constatada? Qual foi a orientação para aquela irregularidade? A quem concedeu aquela orientação? Para se realmente aquela orientação ela foi irregularizada, então eu fiz essa anotação de irregularidade constatada, qual foi a orientação, a quem concedeu numa determinada data. Na data subsequente, olha, aquela orientação concedida na data tal, referente a tal item, foi irregularizada. Ou foi implementado um ajuste de conduta para que seja feito de forma modular, mas que seja implementado as melhorias. Então, o profissional ele deve certificar que as anotações elas estão condizentes com o que realmente está acontecendo na empresa e com o que é necessário de ser feito. Lembre vocês que o livro é um dos documentos que resguardam a atuação do profissional, que garante que o profissional realmente concedeu aquela orientação. Não façam do livro um livro de ponto, um livro de assinatura, data e carimbo, porque isso não serve de nada. Até porque o livro é um papel, eu posso levar ele para casa e fazer anotações diversas, o que não é o correto, porque o livro tem que ficar na empresa. Mas lembrem vocês de garantir que esse livro ele esteja na empresa, que ele esteja com as anotações adequadas. Mas, Raquel, eu utilizo de planilhas de monitoramento, eu utilizo de outros documentos que garantem que eu faça, que eu estou desempenhando o meu trabalho. Ótimo. Né? Guarde desses documentos, tenha cópia desses documentos, tenha cópia do livro, que se caso no futuro aconteça alguma fiscalização, algum problema referente à empresa que tenha relação com a sua atuação, você possa se resguardar. Vejam esse exemplo de livro, olha. Então, uma anotação feita com o seguinte critério. Devido ao novo coronavírus, foi solicitado ao Ministério da Saúde o uso de máscaras, logo solicitei ao proprietário a compra de máscaras para cada funcionário, não fui atendida e a maioria dos funcionários não estão fazendo uso de máscaras de proteção, alguns trazem de casa sua máscara. Então, é claro que eu entendo que que essa pessoa fez a orientação de que, o uso da máscara é importante. Será que não seria interessante aqui, numa forma de mobilizar os funcionários, fazer um treinamento de porquê do uso da máscara? Um treinamento que seja acessível ao conhecimento daquelas pessoas, ok, pessoal? Então, será que aqui eu não poderia, além de só falar para o proprietário, olha, proprietário, é preciso usar máscara, eu não poderia ter feito um treinamento com esses funcionários da importância do uso dessa máscara? Isso não seria uma forma de mobilizar esses funcionários para o uso da máscara? Então, vejam vocês que eu tenho também formas de trabalho diferente. Aqui, é claro, ela está se garantindo de que ela concedeu a orientação, mas ela poderia ter ido além. As iscas para controle de pragas e roedores não foram instaladas no local, já solicitei mais de uma vez. O alvará da vigilância sanitária está atrasado por falta de pagamento, o proprietário foi informado. Então, vejam vocês essa primeira parte do controle de pragas. Ela já orientou uma vez, essa pessoa está orientando de novo, aqui já caberia fazer um termo de constatação, tá? Então, eu tenho o livro, mas eu tenho também um termo de constatação. Não cumpriu? Faça um laudo informativo ao conselho. Então, vejam vocês que o uso do livro também ele não pode ser utilizado como uma muleta, tá? Então, utilizem do livro de forma consciente, lembrando que, caso aconteça algum problema futuro nesse estabelecimento, o profissional também responde ético, civil e até mesmo criminal. Então, vamos para o próximo. A empresa atende às solicitações técnicas do RT? Então, o profissional ele fez a orientação, a empresa tomou alguma providência,
ou pelo menos eu consigo aí estipular um prazo para tomada de providências, tem essa preocupação por parte da empresa, então é imprescindível que eu tenha a colaboração, a orientação do profissional, o embasamento técnico de por que realizar aquele procedimento, né? É importante demonstrar isso para o empresário, e a realização por parte do empresário, dentro do prazo possível de ser feito. É claro que tem algumas situações que são emergenciais, que devem ser tomadas providências imediatas. Então, a empresa atende essas solicitações, porque também não adianta eu ter o técnico lá que concede orientações diversas e eu não tenho implementação. A empresa tem serviço de inspeção? Então, conforme falamos antes, é imprescindível o serviço de inspeção, um inspetor dentro do estabelecimento. O RT, conforme o Código de Ética, é proibido que esse RT ele seja o responsável técnico e seja também o inspetor da empresa, tá? Ele não pode fazer fiscalização de si mesmo. Então, conforme a gente já havia falado anteriormente, cabe ao serviço de inspeção, cabe ao governo a responsabilidade de fornecer os padrões, as normas, as diretrizes para os procedimentos, para o processamento de alimentos, sempre resguardando o interesse público, então, com o objetivo de salvaguardar o interesse público à população. Para a parte agora do RT verifica e orienta frequentemente. Então, nós temos treinamento de colaboradores. É feito o treinamento dos colaboradores com frequência? Com que frequência é estipulado? Qual a necessidade de implementação de determinados treinamentos? Há um cronograma de treinamento anual ou semestral? Há um cronograma de, por exemplo, todo colaborador novato que entra, eu faço um treinamento desse colaborador? Então, tudo isso deve ser verificado e também inserido no livro. O livro pode ser utilizado, inclusive, como uma lista de frequência de um treinamento que foi realizado. Estou fazendo monitoramento dos procedimentos higiênicos sanitários? Pode ser que não seja o RT, mas eu tenho uma pessoa devidamente treinada que faz esse monitoramento. E aí entramos em documentações. Eu tenho que registrar esse monitoramento. Então, eu tenho os POPs, né, os procedimentos operacionais padrão, tenho o preenchimento de livro de registros, anotações do responsável técnico, as planilhas de autocontrole, os registros de não conformidade, de ações corretivas, análise de perigos e pontos críticos de controle lá do RASAP, do APPCC. Então, eu tenho que gerar documentos de que, olha, aquela matéria-prima que está chegando, aquele insumo, aquele produto químico que eu estou utilizando naquele processamento, ele é adequado ou ele não atende, ele está conforme, não está. Então, tudo isso deve ser monitorado. Vejam vocês alguns exemplos aqui, ó. Então, por exemplo, água de abastecimento, um monitoramento de cloro, de pH dessa água que eu estou utilizando. A água empoçada em piso, ralo quebrado, estrutura física relativa a quê? A utilização de água, águas residuais, iluminação. Então, eu tenho lâmpada queimada, eu tenho vidros quebrados, luminária suja. Vejam vocês que isso aqui são o quê? Que é uma contaminação física que deve ser evitada. Então, eu tenho que ter também um relatório de não conformidade. Se eu detectei a não conformidade, qual a ação corretiva, quando foi a nova verificação, se realmente foi regularizado, se estava de acordo, então isso aqui é imprescindível. Controle de vestiários sanitários, barreiras sanitárias, se eles estão adequados, se eu tenho um vestiário sujo, se eu tenho ali uma troca de vestimenta dentro de um vestiário sujo, já contamina a vestimenta que vai ser utilizada no momento do abate. Então, tudo isso é importantíssimo. Temos controle de pragas, né? Então, é feito uma verificação, um monitoramento desse controle, é feito treinamento, seleção de fornecedores, saúde e higiene dos funcionários. Eu tenho ali quais as estratégias adotadas para se garantir a saúde e higiene dos funcionários. Treinamento, exames periódicos, exames admissionais, que mais? Então, eu tenho que definir quais são as atividades para eu garantir que saúde e higiene dos funcionários estejam de acordo, que eu esteja verificando, orientando. Os procedimentos de higienização, né, a forma como é feito, a higiene e a sanitização do estabelecimento, de utensílios, de piso, de mesa, tudo isso tem que ser verificado. Qualidade da água utilizada, eu não posso utilizar água de um poço artesiano que não tem tratamento nenhum, que não tem cloração, que não tem análise dessa água. Adequado destino dos resíduos, lembra lá da história do aspecto ambiental? Eu estou fazendo a destinação correta do resíduo?
Para onde eu estou remetendo? Eu tenho um documento que comprove quem busca? Para qual graxaria eu estou encaminhando? Então, tudo isso é necessário. Rotulagem está de acordo com a legislação? Estou fazendo cumprimento de memoriais descritivos, em determinados casos? A implantação, a atualização das ferramentas que compõem o sistema de autocontrole, qualidade e segurança, eu atendo, eu implementei, eu tenho as ferramentas adequadas? E para isso a gente tem um arcabouço legal bem amplo sobre boas práticas de fabricação. Falando um pouquinho aqui, rapidamente, então eu tenho fatores como condições ambientais, instalação, saneamento, equipamentos, utensílios, tecnologia, armazenagem, transporte, controle e garantia de qualidade e, principalmente, deixei por último, pessoas, recursos humanos, que também são transmissores de doenças, que também são possíveis contaminantes físicos, dependendo do que a gente carrega, se eu não lavo bem uma mão. Então, tudo isso deve ser verificado para que eu tenha boas práticas de fabricação implementados, né? É um arcabouço, são várias estratégias a serem adotadas para que eu consiga garantir isso, né? E os programas de autocontrole? Então, um conjunto de boas práticas utilizadas nas amplas áreas funcionais da empresa, desde água, iluminação, rastreabilidade. Então, tenho vários programas, né? Vários itens dentro desse programa macro, visando obter qualidade para um produto de forma eficaz e duradoura. Então, os procedimentos de higiene descritos, desenvolvidos, implantados e monitorados com a finalidade de garantir basicamente isso, inocuidade dos alimentos, que é a nossa obrigação dentro da indústria. Então, com relação aos programas de autocontrole hoje implementados pela Agrodefesa, nesse link que vocês encontram, eu tenho desde bem-estar, abate humanitário, remoção de amígdalas, segregação e destinação de materiais especificados de risco, análises laboratoriais, calibração e aferição de instrumentos, controle de temperatura, os próprios procedimentos sanitários operacionais. E aí, nós temos o quê? A depender exigências específicas para cada espécie, para bovinos, para suínos, para aves, para as outras espécies abatidas e que devem ser verificados. Então, aqui, ó, são modelos disponibilizados pela própria Agrodefesa. Então, PAC 16, que são os procedimentos para garantir bem-estar e abate humanitário. Eu tenho lá algumas orientações, referências para aves. Então, vejam vocês que para bovinos, para aves, eu tenho referências diferentes, né? Então, observem isso, a depender do nível de inspeção, a legislação imposta e exigida. E aí, eu quero mostrar para vocês algumas fotos do que nós encontramos no dia a dia de fiscalização. Então, vejam vocês, aqui eu tenho uma garantia com relação ao que é descartado. Então, vejam vocês, eu tenho lixo, basicamente, fora do frigorífico, amontoado de formas diversas, né? Dependendo do que tenho aqui, eu posso pode ser um chamariz para pragas. Então, vejam vocês que tanto dentro do estabelecimento quanto fora, eu tenho que manter uma organização adequada. Olhem esses trilhos, né? Já oxidados, bem enferrujados, né? Então, isso daqui pode ser uma fonte de contaminação biológica, física, né? Porque dependendo, se eu tenho ali, se eu chego a descascar essa tinta, por exemplo, pode cair na carcaça que está ali nessa câmara fria. Então, vejam a janela nessa imagem aqui, ó, sem proteção alguma. Aqui já um exemplo, ó, de bem-estar nos currais. Então, eu tenho ali um jato de água, né, para amenizar o calor desses animais, o que é interessante de ser feito. Aqui já uma lagoa, né, de decantação. Vejam vocês esse caso aqui, ó. É um frigorífico também, olhem, essa parede descascada. Funcionários, colaboradores, sem nenhum uso de EPI, basicamente aqui ele está utilizando uma bota, eu não tenho capacete, eu não tenho protetor auricular, não tenho luva metálica, ok? Não tenho cinto aqui de uso em plataforma. Vejam vocês, um telhado sem proteção, né? Então, ali, basicamente, entra poeira, entra ciscos que podem contaminar a carcaça. Olha essas paredes, há quanto tempo isso daqui não é lavado?
teias de aranha. Então, isso aqui é sinônimo de que não tem limpeza, não tem uma limpeza periódica do estabelecimento, né? O que é perigoso. Vejam essa deposição, a forma com que é utilizada aqui essa tintura para marcação da carcaça, janela sem proteção, trilho aqui já bem oxidado, banheiros de uso dos colaboradores com fezes de morcego, sem uma higienização adequada, local para lavagem de mãos, sem sabão, sem os itens necessários, que não funciona. Ó, vejam vocês aonde é pendurado aqui uma vestimenta para uso durante o abate. Isso sim é um local de higienização de botas adequadas, em que eu tenho o produto químico necessário, o local, o equipamento aqui, né, o escovão para lavagem das botas, lavagem de mãos, né, a vestimenta adequada. Então, tudo isso é muito importante para se assegurar aquela inocuidade que havíamos falado lá no início. E para finalizar aqui o checklist, uma conclusão, se há requisitos a corrigir ou a melhorar, a assinatura, né, a data da autofiscalização, a assinatura do profissional, a assinatura do contratante. E lembro vocês que o preenchimento com marcações sim, nesse checklist, em todos os itens, ele não impede que a fiscalização seja feita, que seja verificado todos esses itens dentro do estabelecimento, ok? Se respondeu sim para todas as perguntas, certamente sua empresa e profissionais não serão autuados durante uma fiscalização do conselho. E aí eu coloquei eu quero deixar claro com vocês esse certamente, porque o uso do papel, vamos reiterar aqui que ele deve ser fidedigno com a realidade. Continue prestando um serviço à sociedade que atenda à legislação, um serviço de qualidade, prime pela segurança alimentar da população, ok? Então, é isso. O conselho está à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem entrar em contato conosco. Até mais.